Supimpa! Bem-vindos a mais um Arcan Responde de número 2, trazendo para vocês mais perguntas que vocês fizeram lá no primeiro vídeo. Inclusive gostaria de agradecer mais uma vez pelo ótimo feedback de todos vocês, pelas perguntas. Já tô com a minha colinha aqui, teve bastante perguntas também. Inclusive eu tô incluindo aqui perguntas que eu esqueci que era para eu ter respondido lá no primeiro vídeo, mas eu vou estar incluindo elas aqui de dois amigos, até pedir desculpas. E, bom, eu vou tentar não transformar esse vídeo aqui num longa-metragem igual o outro, mas tem algumas perguntas aqui cabeludas que exigem um pouco mais de explanação, que eu acho que vai ser bem possível que o vídeo não fique longo. Mas se ficar novamente, assistam aí no tempo de cada um de vocês, com calma e paciência, como vocês fizeram com o primeiro. Eu agradeço muito aí o tempo que vocês dedicam pra ouvir esse palhaço aqui. Bom, ritual padrão, eu vou emitir a minha opinião com relação a essas perguntas. Não é verdade absoluta, você tem que concordar comigo, se discordar você tá errado. Eu não sou autoridade nenhuma dessas palhaçadas como muitos fazem aqui dentro do YouTube ou nas redes sociais lá fora. Então bora lá começar aqui. A primeira pergunta de um brother que era para eu ter respondido lá no primeiro vídeo, que é o Francisco Araújo, e ele perguntou: qual a HQ mais rara da sua coleção? Teve uma pergunta de um outro amigo também que perguntou qual que era a mais rara e a mais cara da minha coleção. E naquele vídeo eu respondi como sendo a Piada Mortal, que eu tenho a primeira versão publicada pela editora Abril, e um formatinho do Batman vs Coringa da editora Sampa, né, na coleção Invictus. E depois daquele vídeo, né, eu parei para pensar mais algumas coisas da minha coleção, e eu tenho algumas coisas aqui que, assim, eu considero raras no quesito difíceis de você encontrar. Eu tenho alguns formatinhos, por exemplo, do Jonah Rex da editora Sampa, que são bem difíceis de encontrar e num preço acessível também. E Grandes Heróis Marvel número 1, que foi até republicado em coleção histórica, né, mas também uma edição que você não encontra fácil em sebos, e também quando você encontra, porque a número 1, pessoal, quer cobrar, né, um preço absurdo. Fora algumas do Lobo que eu também tenho, que é até engraçado que muitos materiais do Lobo, tem alguns que eu não tenho todos, mas quem tem dificilmente se desfaz, e quando você encontra o pessoal tá cobrando um preço que, olha, né? Mas essas são algumas edições que eu posso... Devo estar colocando até imagem na tela para vocês, para vocês terem uma noção aí. A próxima pergunta aqui é do Eric Bentley, e ele já veio aqui para dar uma cutucada, né? Ele perguntou o seguinte: por que a Casa das Ideias Copiadas copia tanto a gloriosa DC, hein? E tem uma banda que eles já vão contratar. Quem não cria nada aí é bom em copiar. Quem captou a referência aí, ao Seixas aí, tamo junto. Bom, o Eric aqui ele tá se referindo, né, à Casa das Ideias, a Marvel, né, que ele foi Casa das Ideias Copiadas, falando com relação a DC. Olha, eu não diria que a Marvel copia a DC. É um negócio, é uma questão assim relativa. Tem uma frase, não é que eu tô falando isso porque eu quero ficar em cima do muro, é negativo, é a minha percepção, né, meu ponto de vista. Tem uma frase de um ator que infelizmente é falecido, né, que é o José Wilker, que ele falou o seguinte uma vez numa entrevista, que na televisão algo dificilmente se cria, e sim se copia. Claro que a frase não é originalmente dele, mas o que ele quis dizer com isso, que tendo a validade não só na televisão, mas em vários cenários aí de games, quadrinhos, livros, música, etc., e o decorrer de anos aí, décadas que temos aí, dificilmente algo se cria do zero. E sim, o copiar ele quis dizer no sentido assim de se inspirar numa coisa ou outra, mas tem coisas que são copiadas na cara dura, que são plágios mesmo. Então é difícil você encontrar uma ideia totalmente original. Principalmente quando você fala com relação a quadrinhos aí de editoras que tem mais de 80, 100 de anos aí de existência, junto com seus respectivos personagens. Então é difícil você encontrar uma criação totalmente original que ninguém tenha pensado numa coisa ali e aqui. E aí fica essa questão, né? Será que copia personagem uma cópia do outro? Eu não vejo assim, né? Tem até casos que você pode falar o contrário.
por exemplo, aqui, apesar de eu ter falado em vídeo anterior que eu sou muito fã da DC, né, e eu não tô aqui querendo bancar o advogado da Marvel, mas eu gosto de ambas as editoras, mas você tem personagens, por exemplo, no caso do Namor. Ele é um personagem que foi criado lá em 39, se eu não me engano. Se eu errar alguma data, eu vou estar colocando na tela pra vocês. E o Aquaman da DC, ele surgiu em 41. São personagens que são um pouco parecidos, personagens aquáticos, né? Então tem semelhanças ali, Atlântida, apesar do Namor ele ser mutante, o Aquaman não, ele é meio Atlante, meio humano, né? Mas são personagens parecidos, e você fala, pô, a DC, será que olhou pro Namor e fala, não, a gente tem que fazer a nossa versão de um personagem aquático aí criou o Aquaman. Tem outro caso também que é o Homem-Coisa da Marvel, eu não lembro se acho que foi 70 ou 71, e logo depois, um tempinho depois, teve a criação do Monstro do Pântano da DC pelo Len Wein. Será que o Len Wein, ele olhou pro Homem-Coisa da Marvel e falou, pô, achei interessantíssimo, quero criar um personagem parecido, inserir elementos de terror nas histórias dele. Outro caso também que gera discussão é a Patrulha do Destino da DC Comics com relação aos X-Men da Marvel, né? A Patrulha do Destino veio primeiro, um tempinho depois veio os X-Men da Marvel. Tem algumas coisas, uns conceitos parecidos, será aí, né, que não foi uma coisa em questão de copiar, uma coisinha dali, uma inspiração. Então isso é relativo. Eu acho que assim, cópia descarada mesmo, aquela que você fala, porra, o cara não teve vergonha na cara. É você pegar os personagens do próprio Rob Liefeld, principalmente na iniciativa Image, na época lá dos anos 90, que ele foi pra lá. Muitos personagens você vira e fala que, esse aqui é fulano de tal da DC, esse é fulano de tal da Marvel. São personagens que são cópias descaradas visualmente, até nos poderes. Então eu acho que cópia mesmo descarada vagabunda é quando alguém copia alguma coisa, não só no aspecto físico, como no aspecto psicológico. Se é questão de música, as melodias são parecidas. Aí eu acho, né, tem exemplos aí de até que renderam processos aí que são coisas que são copiadas na cara dura. Mas entre as editoras é uma coisa relativa, vê uma coisa que deu certo na outra, aí a outra editora tenta fazer ali parecido. Exemplo de fases nos quadrinhos, por exemplo, né? Quando a DC Comics viu com aqueles novos 52, né? Aí a Marvel, com a All New All Different, que não fez um reboot, digamos, como a DC, mas era para atrair leitores novos também, né? E aí depois não deu muito certo para ambas, né? Para alguma editora foi pior do que a outra. Aí a DC resolveu fazer lá o Renascimento, né? O Rebirth, para resgatar os leitores das antigas, né? E os quadrinhos ali, os personagens raízes também. E aí a Marvel, percebendo que isso fez um certo sucesso, o que ela inventou? Ela inventou aquela iniciativa do Legacy, né? Do legado e tal. Então, volta e meia tem isso não só entre essas editoras. Você vê isso também no mercado europeu, no mercado também japonês, né? O mangás, no mercado asiático. Você vê muito disso também, mas eu não acho, né? Em alguns casos até são, mas você sempre vai ver assim, toda editora tem seu personagem estilo Superman. Tem. Se você for procurar pelos fãs da Marvel, qual que é o Superman da Marvel? Muitos vão dizer que é o Sentinela. Aí começa até aquele, não, o Sentinela dá um cacete no Superman. Toda editora tem aquele personagem vigilante urbano, que não tem superpoderes, e é um vigilante ali focado mais na cidade onde ele atua. Sim, toda editora tem esse tipo de personagem. Toda editora tem aquele personagem anti-herói, que mata seus inimigos. E aí tem uma similaridade de um com o outro, se você for parar pra comparar, né? A próxima pergunta aqui, na verdade são várias, né? Eu vou começar pela primeira, que foi feita pelo Regis Henrique. Tem pergunta aqui que parece até pergunta do Enem, é quase uma redação. Não que eu esteja reclamando, mas só pra vocês terem uma noção. E a primeira que ele fez foi: o que você pensa do fenômeno / sucesso do universo super-heróis nos cinemas? Bom, o que eu penso é que tem seu aspecto positivo, também tem seu negativo. É muito bom porque você tem a divulgação desses personagens do universo dos quadrinhos. Apesar de que eu não sou um fã aficionado, quando sai um filme de tal personagem eu vou no cinema correndo assistir, não. Meu interesse, como eu já citei, é mais nos quadrinhos. Eu vou mais ansioso, afoito para ler os quadrinhos. Cinema, depois quando já sai em DVD e tal, aí quando me dá vontade eu vou lá e assisto.
aquele filme daquele grupo de personagem ou daquele herói, entendeu? Mas é muito bom que você tenha uma divulgação ampla desse universo para atrair até leitores novos. Não quer dizer que todos que vão assistir esses filmes vão querer migrar para os quadrinhos. Não é isso, né? Tem aqueles que preferem ficar só no cinema e tal. Então é muito bom, até porque tá entrando dinheiro também aí, né, para as editoras, né, as respectivas empresas que cuidam de ambas. No caso da Marvel, a Disney, DC, Warner, né? Então é muito bom isso, porque você tem, né, claro, ó, fez um boom esse negócio de cinemas no universo dos quadrinhos, que tá até hoje, né? A Marvel encontrou a sua receita do bolo com o seu universo cinematográfico, né? Que inclusive pra mim já até enjoou esse bolo dela, de tanto que ela fica repetindo, né? E já perdeu ali a graça. E a DC, né, aqueles trancos e barrancos, um filminho até legal, outros assim se destacam, alguns são uma porcaria, Esquadrão Suicida, né? E ela conseguiu encontrar uma receita do bolo original, digamos, não tão original assim, né? Mas bem criativa, com o filme do Coringa, né? O mais recente aí, que fez um sucesso pra caramba. Então eu acho isso legal. O ponto negativo é que às vezes gera umas discussões muito AIDS, mas aí é coisa de entre fãs, né? Aí aquele cara que só vê no cinema, interpreta personagem de uma forma, aí quer bater com outro que lê quadrinhos, aí aquela coisa de números, e tal filme bateu tanto de bilheteria, quer dizer que essa é a editora mais foda, sabe? Gera essas coisas, discussões AIDS, como diria meu amigo Aguiar aí. Mas eu acho legal, cara, porque acaba divulgando amplamente esse universo dos quadrinhos e atraindo aí possíveis leitores. A única coisa assim, né, que eu acho... Eu enxergo os filmes como universo à parte, é realmente o que é. Tem muita diferença com relação aos quadrinhos e certas coisas. Coisa que eu vou abordar até em outra questão que tem aqui. Mas eu até acho que eles deveriam procurar, às vezes, deixar um pouco mais parecido para agradar tanto espectadores que não conhecem os quadrinhos como os leitores antigos. Que às vezes o cara que vê o filme, ele vai empolgado acompanhar o quadrinho, ele chega lá e vê uma coisa completamente diferente, e às vezes ele fica perdido e perde aquele encanto de acompanhar porque não é igual no cinema, né? Mas essa é a minha opinião com relação a esse assunto aí. A próxima pergunta do Regis é: por que a galera expert do entretenimento só falam de coisas atuais e esquecem ou desmerecem as antigas e outros formatos? Bom, para essa pergunta aqui, tem vários aspectos envolvidos aí no meio, várias coisas. Primeiro, se você está falando referente aqui ao YouTube, tem aqueles que têm um desprezo por materiais antigos. É até uma questão de gosto? Para alguns nem é, porque nem experimentaram, nunca leram quadrinhos das antigas. Aí tem nojinho porque acha que é tudo datado, não sabe o que significa a palavra datado especificamente. Ou tem nojinho do formato que saiu aqui no Brasil. É formatinho, eu tenho nojinho. Tá mais preocupado que formato que conteúdo, né? E prefere acompanhar só materiais atuais. E tem aqueles outros também que não falam porque o que convém para esse pessoal é falar do que tá em alta, do que as editoras estão lançando aí. Então não quer parar para se ter o trabalho de fazer um review, de falar de quadrinho das antigas, porque é algo que não está sendo relançado aí, então não interessa pro cara se dar o trabalho de falar uma publicação dessa. Tem isso também. Eu, por exemplo, aqui no canal, eu procuro mesclar as coisas. Eu gosto de quadrinhos das antigas, até os mais atuais. Então, vez ou outra, eu trago um vídeo de relembrando, um formatinho aí, uma edição em formato americano especial da Abril, ou de qualquer outra editora que for o caso, dos mais atuais também. Mas você só vê boa parte dessa galera falando de quadrinhos das antigas se a publicação em si ela for relançada, se sair numa coleção histórica Marvel, lendas do universo DC da vida. Aí tem alguns que tentam passar, eu acho ridículo isso, aquela falsa sensação de nostalgia, de saudosismo com uma publicação que não leu, mas e ainda passa desinformação. Eu já vi um cara uma vez falando, por exemplo, de lendas do universo DC do John Byrne, né, da saga Lendas, e o cara falando que a história ela é típica da época, cheia de buracos e de furos e não sei o que. Eu fui até no canal do cara, eu fui educadamente nos comentários e falei: cara, você tá falando que é típica da época, essa história ela não tem furo de roteiro, ela não tem buraco, ela pode ter uma coisinha ou outra,
Mas esse aspecto que você tava apontando aí, cara, é que você não se deu o trabalho de pesquisar que esse evento ele tem tains relacionados, tem um colocado porcamente dessa edição aí, né, de maneira indevida, que deveria ter colocado os demais, né? E aí você tá falando uma coisa que você não sabe, né? O pesquisar não machuca ninguém, né? Se você querer falar uma coisa que você não sabe. Então, boa parte dessa galera aí, cara, quer falar de material atual. Ah, saiu o material da Editora Pipoca, saiu da Devir, da Panini. Principalmente aqueles caras que acham que canal de quadrinhos você tem que falar de tudo que tá saindo. Você tem que até se obrigar a comprar e ler o que você não gosta e fazer sua breve resenha porca e falar pra atrair views, né, money e tal. Claro, cada um faz o que quiser. Então esses caras, eles não vão se dar o trabalho de ir num sebo pegar formatinho. Tem nego que tem vergonha de sebo, né? Tem nojo de sebo, nunca nem foi, mas tem um preconceito, fora com o formato em si, né? Aí sai desmerecendo vários aspectos, várias coisas, sem nem saber do que tá falando. Então depende, questão de gosto, questão de que o cara quer falar o que tá na moda aí pra ter views. Mas você encontra bastantes canais que falam de quadrinhos das antigas e mesclam um pouco aí com os atuais. Você encontra aí no YouTube que tem uma galera que faz realmente porque gosta, gosta de quadrinhos do universo em si, e aí gosta de compartilhar aquela nostalgia, relembrar aquela história e falar de materiais um pouco mais atuais também. E, uma coisa que eu esqueci de falar no início do vídeo. Como vocês podem estar observando, eu coloco algumas imagens na tela, como eu fiz no primeiro, pra vocês não precisarem ficar olhando a minha cara feia o tempo inteiro. E o vídeo também acaba, querendo ou não, eu tenho que dar uns cortes, né? Eu não gosto de dar corte em vídeo, eu gosto de gravar numa tacada só, mas para esse tipo de formato que eu tô gravando, eu sou sujeito a barulhos externos aí, então, infelizmente, eu tenho que fazer isso. Mas, continuando as perguntas do nosso amigo Regis, ele perguntou: você falou que a DC é sua favorita e o Batman é seu herói favorito. Tem um herói favorito da Marvel e anti-heróis de ambas as editoras? Sim, tenho sim. Inclusive eu acho até difícil pra quem tá começando a ler quadrinhos, não que seja uma regra, sem essa babaquice, mas pra quem tá começando a ler quadrinhos, especialmente a garotada mais nova, acabar não se encantando em termos de Marvel pelo Homem-Aranha. Então ele seria o meu herói favorito da Marvel, né? Equipe eu diria os X-Men, mas herói eu diria o Homem-Aranha. Agora, com relação a anti-heróis das duas editoras, aí tem alguns que eu gosto. Da Marvel eu posso mencionar o Justiceiro, é o que eu mais curto. Da DC eu posso mencionar o Jonah Rex, que é um dos meus favoritos. O Lobo, que eu curto pra caramba, né? Completamente imoral. Eu gosto também bastante do Constantine, né? Tem vídeo sempre quando sai volume novo de Hellblazer, eu sempre trago aqui do canal. Esses são alguns anti-heróis dos quadrinhos que eu curto bastante. A próxima aqui. A galera tem dito que a comunidade nerd tem andado tóxica. Você concorda com isso? Olha, não só a comunidade nerd, mas, cara, a sociedade em si. Não generalizando, mas você vê o nível de discussão tóxica, os pensamentos que a galera sai propagando por aí, principalmente nas redes sociais. Você entra na internet, você vê um monte, seja no Facebook, no Twitter, Instagram, no próprio YouTube, se não for os criadores de conteúdo, você vê nos comentários. Então a comunidade nerd não é diferente, principalmente nessa atual era, que temos aquela coisa, do politicamente correto, não pode isso, não pode aquilo, da falada lacração, quase que eu faço aqui da falada lacração aí também. Então você tem sim, tem aquele pessoal, por exemplo, que não gosta de diversidade, fala que a diversidade inserida nos quadrinhos é de maneira forçada, é para fazer lacração. Diversidade assim, de orientação sexual, se aparece personagens criados, por exemplo, que são gays ou lésbicas, tem aquele preconceito em torno disso, gera uma discussão também, principalmente na época ali da All New e dos 952, né? E não tem personagem, não tem diversidade nos quadrinhos. Tem sim, diversidade é uma coisa que sempre existiu nos quadrinhos.
E sempre tem que ter, só que depende da maneira que é feita. Tem que ser de uma maneira natural, uma maneira assim que não seja só de maneira forçada para você querer agradar um público que muitas vezes nem lê. Na época da All New e All Different, o que você tinha era muitas pessoas dessa atual era que nem lê quadrinhos, nunca procurou se informar, reclamando que não existia personagens representando diversidade, seja de etnia ou de orientação sexual, como eu falei. E tem sim, é uma coisa que tem que existir. Então acabou que na All New, no 52, colocaram alguns personagens, criaram alguns novos, alguns não agradaram, outros as histórias tinham uma forçação de barra, sempre para fazer discurso se autoafirmando uma coisa que você já está cansado de saber, fica uma coisa antinatural. Então você vê uma comunidade nerd tóxica às vezes discutindo em torno disso, de representatividade, diversidade. Tem aqueles que, inclusive, de um lado, aqueles que exigem uma coisa que já tem e é sendo trabalhada cada vez mais, mas essas pessoas parecem que não lê quadrinhos. E tem aqueles que leem, os leitores que consomem, não são todos, não é generalizando, que enxerga lacração em tudo, vê um personagem novo e aquele personagem ele é de uma etnia X, ele tem um discurso, uma ideologia política X, ou ele é de uma orientação sexual X. Aí fala, não, esse personagem foi criado pra lacração, aí ó, pra forçar. Não é bem assim, tem gente que enxerga lacração até onde não tem, saca? Tem um pessoal aí de ambos os lados que perde a mão quando vai falar as coisas e fala groselha daquilo que não sabe. Na hora de discutir também, você vê o pessoal passando muita desinformação. Uma das palavras que eu sempre bato na tecla, falando que se perdeu o sentido, o real significado dela aqui no Brasil, o pessoal, boa parte parece que não sabe o que significa, é fascismo, fascista, né? Virou palavrão, principalmente no meio político. Aí você vê e fala, não, porque personagem tal é fascista, como já fizeram no caso com o Batman, né? E aí não sabe nem o que é fascista, não procura entender, compreender o personagem. Você encontra pessoas dessa comunidade tóxica que eles não procuram compreender os personagens a nível do que os criadores se propuseram a fazer, no aspecto físico, no aspecto psicológico, no desenrolar das histórias. Não, eles querem compreender aquilo que lhes convém, eles inventam coisas e falam que o personagem é assim. Você tem isso de ambos os lados, sabe? Você tem famoso falando isso. Emicida, por exemplo, né? Eu nem gosto de citar nomes porque eu não gosto de ficar dando audiência. É um dos caras que tempos atrás falou umas merdas do Batman. Falou, não, o cara que cresceu sendo formado lendo quadrinhos. Então desculpa, ele não é obrigado a gostar do personagem. Mas ele falou tanta merda do Batman, e por exemplo, enaltecendo o Pantera, que assim, os personagens têm semelhança, sabia? Ambos não possuem poderes, ambos são ricos, se finge de playboy milionário, o outro é dono de uma nação, saca? E fala, não, bate nos que são fudidos, nos oprimidos. Pelo amor de Deus, né, cara? E também você encontra nesse meio gente que diz que a comunidade nerd é tóxica, quer abordar em torno do assunto, quer até escrever obra em torno disso. Tem uns machistas, as feminazes, que não sei o que. Faz até uma pesquisinha, não vou nem mencionar onde que eu vi isso, uma pesquisa porca de IBGE, não. Eu entrevistei 5 fulanos e baseado nesses 5 eu sei que toda a comunidade nerd em geral é tóxica. E são pessoas que querem criar obras em torno daquilo, ou discursar aqui do YouTube mesmo, que não tem, o embasamento das pessoas são zero, é dentro do mundinho aqui, ó, da cachola deles pra falar um monte de merda. Então você tem, cara, não é só nos quadrinhos, você também tem no segmento de games. Games, por exemplo, com polêmicas, né? O Mortal Kombat mesmo que saiu o último aí, né? Era um bafafá em torno, nossa, a empresa lá, Art Realm, né? Ela resolveu vestir as personagens, falou, não, tem que vestir mesmo, que era objetificada, e começa, né? A última discussão que eu lembro em torno desse meu tóxico era falando de não ter política nos quadrinhos, né? Que eu tava vendo nas redes sociais aí. Uma coisa que, na minha opinião, tem que ter sim, mas os roteiristas têm que saber abordar isso de uma maneira
imparcial e não tendenciosa, porque boa parte das coisas que às vezes você vê, e às vezes não é nem por causa do roteirista em si, às vezes é editor que exige de colocar diversidade, de colocar discurso político assim assado. Você vê que às vezes é feita de uma maneira forçada, às vezes você vê que é de uma maneira tendenciosa, que é claro que revolta os leitores, mas tá faltando o pessoal aí um pouquinho de lógica, ser mais pé no chão e observar as coisas de maneira mais imparcial. Mas tem, sim, claro, existe isso. A próxima que você fez aqui, o que você acha da mudança de características de personagens que diferem do original, sejam nos filmes ou HQs? Considera descaracterização? Depende. Eu não considero uma descaracterização de um personagem nos quadrinhos, por exemplo, você tem o Batman da Terra Zero. Quais são as características físicas do personagem? É um homem branco, alto, forte. Aí você tem as características psicológicas dele, né? Ele finge ser um playboyzinho mimado e tal. E você tem a formação dele como Batman, né? Você tem todo o aspecto psicológico, o caráter do personagem em si. E ele foi criado originalmente assim, na Terra Zero. Ele, por exemplo, ele é hétero, né? Tal. Aí você pega outro personagem que é bissexual, ou que é de outra etnia, ou que é gay. Enfim, você pega personagens numa Terra canônica que é assim. Eu não vejo problema nenhum, não é o Elseworld você trazer um Batman como tem, né? Um Batman de uma terra que é uma mulher, segundo sexo. Ou um Batman que seja gay. Ou um Batman que seja negro. Tem isso, por exemplo, tem muito disso no multiverso com Superman e tal. O Batman ou um personagem que tem um aspecto político assim porque nasceu num país assado. Quando você tem Superman entre a foice e o martelo. Eu não acho descaracterização. O que eu acho é quando você pega no universo canônico e resolve mudar isso, inventar coisa que o personagem não é. Como, por exemplo, não que me incomode, mas que gerou uma discussão na época, do Homem de Gelo, do universo da Marvel 616, que apresentaram lá, foi na All New, se não me engano, né? Não, o Homem de Gelo, ele é gay, né? Por isso quando chegou lá os novíssimos X-Men, né? Aí uma coisa, mas o Homem de Gelo nunca apresentou isso nas histórias, sempre foi lá um mulherengo e tal, olha, tá estragando o personagem, né? Eu gosto do Homem de Gelo, não é um dos meus personagens favoritos, mas eu olhei meio assim e falei, tinha necessidade de fazer isso? Saca? Então, quando é numa terra alternativa, eu não vejo problema. No universo cinematográfico, eu também não vejo problema, que é um universo à parte. Só que às vezes eu enxergo algumas hipocrisias aí, por exemplo... Você quer inventar um universo cinematográfico, aí você às vezes quer pegar um personagem que nos quadrinhos é homem, ou é de uma etnia tal, aí no filme você quer mudar isso. Então geralmente você vai lá e coloca, não, o personagem é um homem, não é... O que eu tô falando aqui não é uma forma preconceituosa, tô analisando de forma imparcial aqui pra vocês entenderem. Aí você vai no filme e coloca como uma mulher, por exemplo no filme do Doutor Estranho, né, o ancião lá. Ou você pega um personagem que é de uma etnia branca, aí você vai lá e coloca um negro no filme, né? Aí eu acho assim, pra que isso, cara? Não, é legal, mas é engraçado que não me incomoda de forma alguma, mas é engraçado que se fizer o contrário, nossa, dá uma discussão do caramba. Se você pegar um personagem que é negro e colocar no filme que é um branco ou que é mulher e colocar um homem, nossa, nem se queira, né? Não que me incomode, mas vocês conseguiram entender como é que é essa coisa? Não me incomoda. Quando é no cinema que é universo à parte, tudo bem. Você tinha isso desde as antigas, por exemplo, o filme mesmo do Batman, do Tim Burton de 89, o Harvey Dent, que é apresentado de maneira breve no filme, ele não tem uma grande importância. Ele é negro, né? Nos quadrinhos ele não é, o Harvey Dent ele é branco, né? Mas isso lá no filme nem chega a incomodar, nem incomoda de fato, né? É um filme, é uma adaptação ali do ponto de vista do Tim Burton, né? Então, quando é universo cinematográfico, ou Elseworld, isso não me incomoda. Agora, quando é no canônico, aí eu já acho completamente desnecessário se o personagem não foi criado dentro daquelas características físicas e psicológicas dele, entendeu? Até orientação sexual, etc. E por fim, vamos à última pergunta aqui do nosso amigo Regis, que é: teste de fanboy, quem ganha, Batman ou Superman? Pô, você põe fanboy na pergunta, até me ajuda a responder, né?
Mas então, é o seguinte, como diria Stan Lee e vários outros roteiristas, ganha quem o roteirista quiser. O que vai depender é a forma como a história é construída. Se vai ser de um protagonismo exagerado, forçado, se vai ter algum um recurso legal, bacana que faz sentido, se vai ter recurso Deus Ex Machina, enfim, né? O que implica nesse fator é isso, vai ser o que o roteirista quiser, né? De acordo com a vontade do cara. Claro que protagonismo é uma coisa que sempre existiu, sempre vai existir, não importa o mercado, pode ser quadrinhos americanos, europeu, etc, sempre vai ter, mas a forma como isso é feita na história é o que vai contar. Se o roteirista resolve insultar o leitor colocando uma maneira forçada, enfim. Como eu já falei, sou muito fã do Batman, mas tem umas histórias que ele tem um protagonismo tão exagerado que eu olho assim e falo, pô, exagero. Eu não saio batendo no peito e falo, não, o maior superpoder do Batman é o preparo. Ele sola Dr. Manhattan, ganha de Galactus, da Darkseid, negativo. Então, mas se for levar para um aspecto do meu ponto de vista que você quiser saber, mesmo que essa pergunta seja brincando, cara, uma coisa é que você tem um confronto do Batman Superman da Terra Zero, né? Assim, porque o Batman às vezes ganha, é aquela frase que ele tem, né? No fundo o Clark é um bom garoto, eu não. O Batman ele se aproveita que o Superman ele é uma pessoa muito boa, ele se segura, ele se contém, ele aproveita isso pra pegar ele de surpresa, utilizar recursos, jogar sujo, e aí ele consegue dar uma sovinha, entre aspas, no Superman. Mas se você for analisar pelo aspecto frio da coisa, se o Superman for brigar com ele, for controlado por um inimigo sem nenhum tipo de amarras, pô, Superman, com um sopro, ele acaba com o Batman, não tem como. Batman pode forjar a armadura mais poderosa do mundo lá. Pô, Superman sem amarras, se não tiver aquela amarra dele lá, aquele jeito de ser, escoteirão azul, bonzinho, ele detona o Batman, né? Por exemplo, você pega o Superman do Injustice. Superman do Injustice, você vê ele matando várias pessoas. Cara, você acha que o Batman, mesmo ele se preparando com recursos ali, se for numa luta mano a mano, ele não detona ali, estoura a cabeça do Batman com a visão de calor? Sim, né? O Superman é superior em questão de força, poderes ao Batman. O Batman é um humano comum com vários apetrechos e recursos, né? Então, eu não vou falar que o Batman sola, né? Mas ele abusa do Clark, sabendo que o Clark é bonzinho demais pra conseguir, às vezes, quando ele sai no tapa, né? Mas já teve momentos que o Superman mesmo já deu uma desviada quando o Batman tentou dar um soco nele e falou, fiz isso daqui, né, pro seu bem. Se eu deixasse você acertar, você ia quebrar todos os dedos da sua mão. É mentira? Não é, né? Enfim. Próxima pergunta é do nosso amigo Moisés Rossi. Ele perguntou, fica a minha pergunta, Phoenix ou Ledger? Se referindo aos atores, né? O Joaquin Phoenix e o Heath Ledger. Qual que eu prefiro, né? Em papel do Coringa, obviamente, né? Olha, eu gosto da atuação dos dois. O Ledger, ele traz um Coringa completamente psicótico, caótico. É uma faceta do Coringa que tem muito relacionada aos quadrinhos, apesar dele não ser tão galhofeiro, mas traz todo aquele aspecto psicopata do personagem insano. E o do Joaquin Phoenix, digamos que é se é que pode ser a palavra certa, é uma reinvenção diferenciada do Coringa nos cinemas, de maneira muito bem criativa e explicada pelo próprio diretor que, olha, não espere o Coringa dos quadrinhos, que esse aqui é uma coisa diferente. E se eu for olhar qual deles mais me agradou eu usaria como base com relação ao filme. Eu gosto de Cavaleiro das Trevas, apesar de ter algumas coisas ali que eu não sou muito fã, mas o Coringa do Phoenix e toda a criatividade que teve naquele filme, eu ficaria com o dele. Não é pra seguir tendência nem modinha do momento, que eu não sou desse tipo de coisa. Mas apesar da atuação brilhante dos dois, olhando pelo quesito do filme, o personagem trabalhado de uma maneira mais diferenciada, eu ficaria com o do Joaquin Phoenix, que me surpreendeu pra caramba. E agora vamos a uma série de 1, 2, 3, 4 perguntas aqui. Uma delas parece uma redação de Enem aqui do nosso amigo Agnaldo Cassiano.
E a primeira pergunta que ele fez foi: o que você acha dessas fases atuais das editoras que mudam constantemente? Exemplo, Nova Marvel, totalmente Nova Marvel, 952, Renascimento. Eu acho que simplesmente já deu. Eu acho uma porcaria isso. Já deu o que tinha que dar, é uma encheção de saco. Por quê? Porque toda hora essas editoras inventam, é uma nova fase, que não sei o que. Você sabe que o intuito é de atrair leitores novos, mas dá pra fazer isso de maneira mais criativa, sem toda hora ficar inventando e fazendo todo o estardalhaço de uma fase, aí reinicia a numeração, aí inventa de fazer ou um reboot porco, ou um retcon mais desnecessário ainda, e jogar personagem pra geladeira, e inserir umas coisas nada a ver pra agradar leitor que não lê. Então eu acho que já deu o que tinha que dar. A exemplo, por exemplo, da DC. Vê o Renascimento, qual era a proposta? Resgatar elementos das antigas, período pós-crise, até ali pré-952, que os leitores das antigas estavam gostando. Beleza, legal pra caramba. Chega, termina aí. Mesma coisa com a Marvel. Mas essas editoras parecem que não, virou moda. É a mesma coisa, que uma coisa que já caiu assim em desuso, porque não é tão interessante quanto antes, como as mega sagas. Todo ano você tem de 3 a 4. Eu acho que a Marvel é a que mais acaba exagerando, né? Eu posso até estar errado, né? Mas olhando por esses tempos aí, né? E aí vem aquela proposta, não, que é algo mega revolucionário, você nunca mais verá os heróis da mesma maneira, o universo dos quadrinhos vai mudar. Aí você vai lá, lê, às vezes muitas delas já tem uma trama assim que já não é lá essas coisas. E aí você vê lá umas consequências meio besta. Aí você vai ver, repercute em 2 edições de um personagem e depois na próxima já voltou tudo ao normal. E você fica... A editora fala, não, nós vamos acabar com isso, vai ter menos escambau, né? Porque, querendo ou não, isso acaba vendendo pra caramba. Assim como, querendo ou não, até que essas novas fases quando eles inventam também acaba atraindo, pelo menos a princípio, mas a curto prazo, leitores novos ou os antigos que pararam de colecionar. Mas muitas vezes acaba sendo um tiro no pé e uma encheção de saco. Então eu acho que já deu o que tinha que dar isso aí. Eu mesmo não curto, né? A próxima pergunta sua foi: qual a sua opinião sobre discussões e brigas engendradas por leitores sobre quadrinhos e entretenimento em geral, classificados como pop, mainstream, underground e cult? Qual o motivo de sempre buscarem afirmar qual é o melhor perfil de leitor? Olha, eu vou dizer pra todos vocês que têm a paciência de me acompanhar, qual é o melhor tipo de leitor aqui, já que esses caras adoram definir qual é o melhor tipo de leitor, né? O melhor tipo de leitor é aquele que pensa por si só, lê o que gosta, procura conhecer coisas novas ou antigas e não se deixa ser influenciado por esses idiotas, por esses babacas. Não deixa o cara influenciar o que você deve comprar ou não, que você deve ler ou não, que você vai se sentir o leitor superior e mais inteligente que aquele que lê quadrinho daquele segmento, que esse quadrinho vai te ensinar a votar. O melhor perfil de leitor é esse, que pensa por si só, busca as coisas, troca informação com outros, até com criadores de conteúdo mais pé no chão, que não seja nesse nível babaca, e que não participa dessas discussões imbecis do melhor perfil de leitor, qual é o melhor segmento, que fulano que lê um tal segmento, você lê mainstream, você lê super-herói, você é inferior àquele que lê cute, que lê mainstream. E fica engendrando brigas entre esses palhaços. Pô, dá pra você apreciar todos os tipos de conteúdo de vários segmentos, sem essa babaquice. O que esse pessoal gosta de fazer, né, engendrar essas brigas, essas discussões, e tem a carência, né, o desespero de tentar afirmar alguma coisa para si próprio, que tem alguma relevância, né, alguma inteligência, afirmar, não, leia esse quadrinho, ele é fora do mainstream, ele te ensina a pensar, não é aquela coisa mais do mesmo, de porrada pra cá e beijo a colar, vai te ensinar a ser uma pessoa melhor na sua vida, vai te ensinar a votar, vai te ensinar... Pô, saca? E aí o cara quer ficar atacando um segmento que ele não gosta, ou o cara faz isso também pra chupar o saco de editor que lança as publicações desse segmento aí que o cara tá, né? Não, você é o melhor perfil de leitor se você consumir isso.
Você que dita o seu melhor perfil de leitor e consumidor, não é os outros. Então não vai no barulho desses caras, né? Que esses caras querem se aparecer, são caras que querem se intitular como enciclopédia de alguma coisa. É o cara que quer te ensinar a ler quadrinho, a colecionar, quer te vender curso pra isso. Ah, é o cara que quer chupar o saco de editor que publica aquilo ali porque é amiguinho. Ah, é o cara que se sente inteligente pra caramba porque lê um quadrinho de um banco de uma praça, ou porque lê um quadrinho de um super-herói que é mais 18, ou porque lê um quadrinho das aventuras de um rato num pub. Saca? Aí o cara se acha inteligente pra caralho porque lê isso e aí quer disseminar pra que outros, né, você também se sentir, né? Pô, né? São todos babacas, né? E a sua próxima pergunta foi: percebi que o seu canal não tem vídeos de unboxing ou aquisições. Por quê? Olha, porque eu não considero... Não é pra ofender quem gosta, mas eu não considero isso conteúdo atrativo. Eu não considero conteúdo de verdade, né? Eu tenho amigos que fazem vídeos de aquisições, né? Como o Igor, do Fã de Quadrinhos. Eu curto até ver. Mas eu não gosto desses vídeos de unboxing aqui. Eu vim abrir a caixa aqui pra mostrar o que tem dentro, que não sei o que. Eu não gosto. Vídeo de aquisições até tem aqui no canal. Tinha aqui no canal, que era não é Coleções do Arkham, caramba. Que era o de caçadas em sebos. Eu parei ele um pouquinho, porque eu tô com uma pilha aqui de leitura, né? Eu sou aquele tipo de pessoa. Enquanto eu não zero a minha pilha de leitura, eu não saio adquirindo 1000 coisas por aí. Então eu dei uma parada, né? Eu gosto de fazer aquele vídeo de mostrar as coisas que eu peguei em sebo, né? E até incentivar, olha, caça, você encontra num preço bacana, num preço jóia aí. Mas eu não gosto particularmente de ver vídeo de unboxing, de aquisições com breves resenhas porcas. Eu não gosto, cara. Claro que você que gosta de ver pra saber como é que é o formato, como é que é o quadrinho, o acabamento, né? É legal, não condeno ninguém que gosta de ver esse tipo de conteúdo, mas eu não gosto. Então eu não vou me forçar a produzir um tipo de conteúdo que eu não gosto. Porque é até um conteúdo que dá view e tal. Tem alguns, não são todos, que fazem isso só pra se exibir. Tem canal que só faz vídeo disso. E o cara não acaba nem mostrando nada, só mostra o que comprou pra se exibir, o que ele comprou. Não fala nada do quadrinho. Ah, eu não posso falar nada nem mostrar nada, porque se eu abrir e mostrar uma página é spoiler. Demência. É outro que quer compra só pra acumular e fica se exibindo que tem pros outros lá e pros outros bater palma, né? E tem aqueles que fazem, né, geralmente, né, pra mostrar, não, a aquisição que eu fiz no mês, olha que legal, né, vou ler, vai ter resenha no canal, isso aqui, como eu citei aí do Igor, né, e tem muitos outros, mas eu não gosto, então é um tipo de conteúdo que vocês não vão me ver fazendo aqui do canal, a não ser o de caçadas, que claro, futuramente ele vai voltar. E quando eu quero mostrar algo da minha coleção, que nem eu abrir espaço aqui pra galera que quiser participar do Coleções do Arca, continua valendo isso. Aí eu mostro a minha coleção e testo até uns comentários, tanto quanto longos como eu faço. Tô fazendo no vídeo da minha coleção, né? E vamos agora só à última pergunta, essa aqui que é a pergunta de provão do Enem, que é enorme. Não que eu esteja reclamando novamente, né? Vocês fazem quantas perguntas vocês quiserem, do tamanho que for, que eu gosto de responder a todos aqui. E sua pergunta é muito interessante, cara. Você perguntou o seguinte: li recentemente um blog sobre a vergonha e hipocrisia que os editores Levi Trindade, Júnior Fonseca, Marcelo Del Greco e Bruno Zago passaram em um evento de mangás quando foram indagados por um cidadão sobre o mercado de mangás no Japão e o que eles estavam fazendo para atrair leitores novos no Brasil. Eles ficaram desconcertados e entraram em contradição. Você concorda com a fala desses editores que o mercado nacional está em crise? Olha, eu vi essa matéria, está se referindo ao blog que é o Mais de 8.000 e o evento a Japan House. Quem não leu essa matéria e quiser ler, é muito bem escrito e explicativo, vou deixar o link fixado nos comentários, eu não vou esquecer. Dá uma lida lá que vocês vão curtir. E eu gostei muito dessa sua pergunta. Olha, eu adoro, cara. Novamente falando, não é bronca, não é raiva que eu tenho de editor, não. É que esses caras falam, não todos, mas falam tanta lorota. E eu adoro quando tem um evento de quadrinhos que vai um sujeito que faça uma pergunta inteligente. Que não vai aqueles caras, principalmente os seletos de youtuber, chupão,
ficar perguntando. É até legal você saber, mas só ficar perguntando. Ai, quando vai lançar isso? Quando vai lançar aquilo? Tá fazendo um ótimo trabalho. Me beija. Saca? E fica lá de amizadezinha, um lambendo o outro. Eu adoro quando vai uma pessoa como foi esse sujeito e faz esse tipo de pergunta e deixa os caras assim, ó. Né? Eu acompanhei essa matéria e realmente nessa matéria eles estavam repetindo uma coisa que parece discurso de político, é sempre a mesma coisa, né? Promessa, promessa, e aqui é só evidenciando o problema, falando que o mercado estava em crise, que não sei o que. Aí eles apresentam dados que eles nem têm esses dados, eles simplesmente só falam, né? E eu tô me referindo a todos esses editores aqui. Se algum deles quiser vir aqui no canal e me responder, né? No auge de que tem uns aqui que são muito asfrescalhados, se acham pra caramba, mas não são nada, ninguém é melhor que ninguém, pode vir, pode responder, pode ser Levi. Tá certo que tá cagando e andando pro meu canal que eu tô falando, né? Mas se sentir incomodado, pode vir seu Levi aqui, pode vir o seu Bruninho Zago responder aqui, Marcelo, qualquer um deles. Primeiramente, eles falam que o mercado tá em crise, né? Aqui no Brasil, me desculpa, com o parâmetro que vocês estão fazendo com as publicações, não tá não. Não tá não. Só se for o mercado lá americano, né? Só se for o mercado europeu, que eu não tô muito por dentro, né? Mas do que eu saiba do mercado japonês, não tem nada, é em crise lá. Porque aqui não tá, mas é incrível como vocês sempre falam que o mercado tá em crise. Mas olha, eu vou falar uma coisa, você não precisa ser contador igual a mim. Eu trabalho com análise de custos, eu presto consultoria, faço até planejamento estratégico para algumas empresas. Mas você não precisa ser contador que nem eu para averiguar isso que eu vou falar aqui, né? Mas falando por experiência, né, o que envolve até o meu trabalho aqui. Em todos esses anos dessa indústria vital, eu nunca vi nenhuma empresa, quando está passando por um momento de crise, e vai um analista de custos, né, vai o cara lá elaborar um melhor planejamento para a empresa continuar vendendo seu produto ou prestação de serviço, não afundar, né, não falir. Eu nunca vi nenhuma empresa, eu nunca aconselhei nenhuma das que eu já fiz consultoria e nunca vi ninguém fazendo isso. Não, tá em crise. Olha, triplica o nível de produção do seu produto e aumenta o preço. Eu nunca vi. E se alguém já fez isso, a empresa ela não progrediu, ela vai fechar, porque quando você tá em crise, o que uma empresa faz numa prestação de serviço ou na venda de um produto é diminuir um pouco a produção. E ela tenta diminuir um pouco os preços e não elevar para se manter e ao mesmo tempo ter aquele fluxo de caixa, os produtos serem vendidos, saca? Eu nunca vi, esses caras falam que o mercado tá em crise, mas, por exemplo, Panini trocentos títulos relançando, encapado e não sei o que, os preços cada vez mais reajustados, né? JBC também, Pipoca e Nanquim também a mesma coisa. Todas essas editoras aí, né? E fala que o mercado está em crise. Tem editor falando que o mercado não está em crise. Paulo Máfia é um dos que falou que o mercado aqui não está em crise, só se for lá fora. Então quando você faz com uma pergunta dessas aqui, que nem o cara fez, baseado nessa lorota que eles falaram que o mercado estava em crise, aí os caras ficam desconstados. Tá em crise, que não sei o que, mas o mercado japonês, o que vocês estão fazendo para atrair leitores novos? E aí os caras ficam... Porque é o seguinte... Quando você também tá com o mercado tá em crise, você tem um produto que você vende que é para um público de várias idades e tal, você diminui a produção e você também diminui um pouco o preço para ver se há vendas, para atrair consumidores, público novo, respectivamente. E os caras falam que o mercado tá em crise e tá colocando mangá, shonen, de papel jornal por 18, 20 reais, cara. Mensal, que foi pra cá pra cartão, papel couchê, mensagem, quadrinhos, são portas de entrada para muitos leitores novos. Por 10 reais, cara. Formato premium da Abril. Tá certo que a época era outra economia, mas vinha mais páginas pra ser R$ 9,90. Né? Não era 48 e tal. Aí, e os caras... Não, tá em crise. E aí você... Como faz pra atrair público novo? Essa pergunta que ele fez relacionada ao mangá, que era evento também, você pensa o seguinte, mangá shonen. São pro público ali infanto-juvenil, né? Seinens para adultos, tem vários segmentos assim como os quadrinhos, né? Cara, a faixa etária desse público é o quê? 13, 14, 15... São um pessoal, uma molecada que não trabalha, né?
ganha uma mesada do pai, da mãe, ali, de um tio, tia. E aí você coloca mangás a esse preço de 20 conto, 18. Como é que você quer que esses caras comprem? Mesma coisa com relação a quadrinhos, as mensais. Como é que você quer que esse pessoal tenha dinheiro para comprar? Como é que você vai renovar o seu público assim? O que você está fazendo para atrair leitores novos se esses leitores, as publicações que você está fazendo e o preço que vocês estão colocando não atendem o orçamento que esse pessoal tem, né? O dinheiro que eles têm disponível para bancar. É por isso que os caras ficam desconcertados. Aí fala que o mercado está em crise. Esses caras, eles não prestam nem para maquiar um gráfico e apresentar o gráfico de vendas deles. Eles não prestam nem para isso, para maquiar um. Só sabe falar que está em crise, mas não apresentam provas nenhuma. E aí, como é que você está renovando seu público? Porque, sinceramente, quando você continua levando os preços, gourmetizando os materiais, vai ter um público que vai continuar comprando? Vai, claro que vai, sim. Mas uma hora, quanto mais se aumentar, vai ter aqueles que vão enjoar, vão cair fora, que eles vão parar de comprar. Não tem uma renovação de público, aí vocês vão fazer, vai acontecer o quê, ó? Vocês vão tomar no rabo, cara. É simples assim. Ainda se encontra babacas pra defender o preço dessas editoras, de Panini, Pipoca e companhia. Não, porque é material pra público tal. Não, porque é um hobby que você tem que ver que o hobby é caro. Aí vem fazer umas comparação AIDS. Vem comparar com carro de luxo. Vai comparar com hobby de alpinismo, de fazer cruzeiro, viagem. Saca? E você vê esses editores falando merda, cara. Você vê cara que vem aqui, por exemplo, fala, não, porque a nossa editora tirou dinheiro do bolso pra fazer uma caixinha dessa, que é muito mais cara que o quadrinho que vai dentro. Os caras subestimam, acham que os leitores, os seguidores são idiotas, tiram de idiotas. Não, a gente tirou do próprio bolso. Tirou do próprio bolso e o cara tá viajando, dando a volta ao mundo, tá rindo à toa, tá lucrando pra caralho. Saca? Então essas falácias não colam. Só pra você ter uma noção, se você, pra quem já trabalhou em gráfica, sabe quanto que é o custo de produção disso daqui? Pra falar que uma caixinha dessa sai mais cara do que imprimir um quadrinho desse daqui que vai dentro. E o cara falando que tá tirando do bolso pra fazer você comprar, né? Não, tirando do próprio bolso. Então compra, porque se for relançado não vai vir com caixinha, não. E você encontra os gibitubers amigos desses caras defendendo esses imbecis. Então o cara fez uma pergunta excelente para exaltar o quão esses editores falam groselha pra caramba. Muitos deles falam que estão preocupados com a indústria. Marcelo Del Greco foi um que falou que estava preocupado com as bancas. Mas o que a JBC faz? Não manda mais porcaria de mangá nenhuma para as bancas. Não tem. E tá preocupado se banca... você tá muito preocupado, cara. Preocupadíssimo. Você, Levi, Bruno Zac, vocês estão preocupados pra quê? Vocês estão preocupados se tá caindo dinheiro na conta de vocês, cara. Sinceramente, cara. Então, cara, não tem porra de crise nenhuma, cara. Porque quando tiver uma crise de verdade, vocês vão ver encare dessas editoras voltando pra banca, que nem da Salvat da Eagle Moss, que foi aqui exemplo da banca de São Paulo, por 20, 25 conto, cara. Esses caras estão inventando historinha pra você se comover e justificar o preço que eles estão colocando nos quadrinhos, saca? E assim, eles tiram o brasileiro de idiota, e o brasileiro não é idiota. O brasileiro, não é generalizando, mas o brasileiro às vezes ele é meio alienado. Ele encontra um pastor que fala umas coisas bonitinhas, aí ele vira a ovelha e vai seguindo o barulho conforme, né, a vara lá do pastor que ele vai falando. Mas quando o brasileiro acorda, né, e aí ele percebe que está sendo feito de besta, aí ele pula fora, cara. Então, tá em crise nada, mano. E excelente pergunta que você fez aí, Aguinaldo. E, só pra ressaltar, se algum editor, se algum gibituber se sentir incomodado, carapuça serviu, discordou do que eu falei, é muito bem-vindo para vir aqui nos comentários e contra-argumentar, né? Contra-argumentar com embasamento, né? Não é xingar, não. Pode ficar à vontade, né? Pode vir aqui, o espaço tá aí, né? E não adianta querer fazer videozinho criando briguinha, tretinha pra atrair views e não sei o que, fazer aquela coisa ridícula, babaca que nem tem Nando Moura e Felipe Neto, que eu não sou dessas palhaçadas não. Pode vir aqui comentar, eu não apago comentário de ninguém. Só se alguém chegar xingando, ofendendo, aí eu apago, coisa que é rara. Mas eu não faço que nem certas pessoas que fazem aí serviço de inutilidade ensinando o óbvio, né?
E aí, quando vai alguém e faz crítica construtiva, vai lá e apaga pra parecer, né, que tá fazendo a oitava maravilha do mundo. Não, pode vir aqui, mesmo sabendo que nesse meio tem pessoas que se acham pra caramba no auge de suas arrogâncias, prepotências, né? E mesmo você apresentando fatos, não é querendo ser o dono da verdade, mas apresentando fatos, a pessoa na ré do pé, pode vir aqui, porque eu falo o que eu penso, né? Eu exponho aqui a minha sinceridade. E sinceramente nesse meio, tanto de youtubers aqui, não são todos, mas de gibitubers aí e de certos editores, cara, é como diria Raul Seixas e Marcelo Nova, né? É muita estrela pra pouca constelação, né? Enfim. A próxima pergunta aqui é do brother que é o Juliano Manete da Cruz. Espero estar pronunciando o seu sobrenome corretamente. Perdão se eu errei. Você perguntou o seguinte: Fernando, tu achas que o Batman e o Homem-Aranha são os personagens mais cultuados pelos colecionadores brasileiros? Então, eu não tenho uma pesquisa embasada para poder afirmar com toda certeza isso, mas pelo que eu observo, acho que seria, não seria ilógico dizer que sim, porque você presencia isso pelo número de edições que esses personagens têm, diversos títulos e publicações derivados que são lançados aqui da Abril, pela própria Panini e tal, pela base de fãs também. Eu acho que são os personagens, não que outros também não tenham um grande público, não é isso, mas eu acho que são dois personagens que são sim muito adorados e queridos aqui pelos colecionadores brasileiros. Não é à toa que você tem um grande número de publicações saindo pelas editoras de ambos esses personagens, né? Então eu acredito que sim. Se alguém discorda, né, ou não, fica à vontade aí nos comentários. A próxima pergunta aqui é do brother mestre do Rage, né, o Luiz Barbieri. Ele perguntou: qual o pior quadrinho que o senhor leu e qual personagem você julga o mais arrombado? Não tá óbvio, pô. Não tá óbvio aí. O personagem mais arrombado eu diria que é o Deadpool, cara. Acho que não tem outro. Independente se você tá assistindo aí e você gosta, é um personagem que, olha, pra mim não tem a mínima graça. Já tentei mesmo. Não sou hater do Deadpool, mas... Agora, qual o pior quadrinho? Não, aí tem vários. Massacre Renasce, que eu até já falei aqui do canal do Jeff Loeb e do Rob Liefeld. Aquilo ali é horrível. Mas eu posso falar do mais recente, que já une aqui o útil ao desagradável, né? O inútil ao desagradável. É o Major X do próprio Rob Liefeld. Mas já saiu no Brasil, Fernando? Não, eu li por scan. Esse quadrinho do Rob Liefeld aí tem os roteiros e arte dele. E pense no... Olha, eu tenho certeza que quando isso sair aqui, vai vender pra caramba, porque tem muita gente com saudosismo dos anos 90. Não é fazendo uma crítica querendo insultar. Mas eu creio que vai vender bastante. Mas é um quadrinho muito ruim. Ali você tem personagens cópias mesmo, respondendo aí a pergunta novamente do Eric Bentley, sem criatividade nenhuma, com uma arte zoadaça. Então eu acho que esse é um dos que eu posso dizer do mais recente, um dos piores que eu já li. E agora aqui vamos às perguntas do brother Ivan Reis. Ivan Soares aí, ó. Comparar com o Ivan Reis aí tá podendo, hein? E a primeira pergunta que ele fez foi: o que você acha dessa gourmetização das mensais? Esse excesso de luxo nelas? E sobre o cancelamento também de mensais? Bom, eu acho que eu acabei de responder um pouco disso na pergunta anterior do Aguinaldo aí. Mas eu acho esse excesso de luxo babaquice. Mensais são um formato mais em conta que você tem de quadrinhos para um público mais acessível aí no mercado, que não pode gastar tanto com encadernados de capa cartão ou de capa dura, esses deluxes aí. E você querer gourmetizar esse negócio, já tava bom com papel jornal? Tava. Você pode não gostar de papel jornal, eu gosto. Aí é seu gosto também, eu vou respeitar. Mas tava bom? Tava. Mudou pro colchê? Legal. Não, colchê não. Mudou para LWC? Beleza, legal. Uma qualidade um pouco melhor, aumentou um pouquinho o preço. Mas tava bom. Aí eles inventou de colocar capa cartão e colchê. E ainda colocar R$ 9,90. Tem mês que sai R$ 11,90, R$ 10,90. Pô, pra que isso? Parece que os caras às vezes fazem isso de propósito, pra querer acabar com as mensais
e ficar só encadernado de capa cartão e capa dura. Ou, se houver encalhes para não perder aquele material, já pega, tira o miolo e faz um capa dura. Saca? Então eu acho desnecessário essa gourmetização que você tem. E você afasta leitores novos, cara. O cara vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de dar R$10 uma mensal. Tem o mínimo cabimento nisso. E quanto ao cancelamento de mensais, eu não sei quais você está se referindo, se você está falando, porque tem gente também falando de cancelamento de mensal e está falando groselha, né? Por exemplo, X-Men, né? Eu creio que o objetivo, já foi até falado da Panini, é apressar para sair a fase do Hickman. Aí eles já fizeram isso nos 952, no final da fase, com vários títulos, já fizeram na Marvel, que aí interrompe a mensal e começa a lançar especiais em edições encadernadas, seja de capa mole ou capa cartão. Eu creio que eles querem fazer isso pra chegar logo, já disseram, né, que quer que chegue logo no ano que vem a fase do Hickman nos X-Men. Então pode ser muito disso daí, que aí, porque se eles continuassem publicando no ritmo a mensal do X-Men ali, ia demorar pra caramba. Aí tiraram o Blood lá e colocaram em capa cartão, 2 pra encerrar, né. Teve o Detective Comics, que eles encerraram aí, vai trazer acho que em capa cartão. Vai ter a número 1000 que no catálogo tá lá, que é capa dura, né. Um absurdo, imbecil. Se aproveitando, até respondendo a pergunta do Juliano também, ó. Se Batman não fosse um dos tão cultuados, adorados pelos fãs aqui, eles não inventaram de fazer uma publicação dessa em capa dura. Porque a do Superman, de Action Comics 1000, foi capa cartão. Então eu acho completamente desnecessário isso aí. Os cancelamentos que eles estão fazendo, uma é pra apressar as coisas e outra. Uma hora ou outra, muitos desses títulos o pessoal vai parar de comprar, vai ver que não compensa mais, tá gastando demais. E aí, ou eles mudam tudo pra deixar em capa cartão, e aí esses capa cartão, dependendo da periodicidade, vai implicar em gastos maiores ainda pra quem coleciona mais coisas. Mas, puta de um tiro do pé que a Panini fez com esse negócio de mensal, capa cartão, papel crochê. E aqueles que só apreciam o formato que amam, né? O cara só aprecia formato e não conteúdo, aí tá adorando. Eu acho completamente desnecessário. A próxima é aqui. Qual HQ que no geral a maioria elogia, mas você não gosta ou não acha tudo isso? Eu vou responder aqui. Eu vou responder aqui duas. Que eu sei que entre amigos aqui já vai gerar uma polêmica. Eu poderia dizer Visão e o Senhor Milagre do Tonho Rei, do Tom King. São duas HQs que eu li por scans e eu não achei essa Coca-Cola toda. Negativo. A do Visão eu não gostei, achei até criativo a história, não vou desmerecer a história, mas é um personagem que eu não gosto, então eu não consigo acompanhar uma HQ só porque tem um roteirista lá, XYZ ou um desenhista. Se eu não gosto do personagem, eu procuro conhecer pra ver se eu gosto. Mas se eu não gosto, né? Por isso eu fui até ler por scan, não ia comprar de maneira nenhuma, mesmo se eu achasse a melhor coisa do mundo, eu não ia comprar do Visão, porque eu não gosto do Visão. É uma coisa que ia ficar na minha coleção ali. Tem qualidade, mas eu não, né? E o Senhor Milagre eu fui ler e, olha, também não achei lá essas coisas, né? Que todo mundo fala, né? Gerou até toda uma polêmica na época, né? Porque o negócio não tava indo para as bancas, e veio aquela desculpa esfarrapada do Levi que passou vergonha na Comic Boom lá, né? E eu li por scan também. É boa, a história é legal, mas o Tonho Rei, ele tá fazendo igual a Marvel. Achou uma receita de bolo e fica lá usando e usando até você ficar enjoado daquele bolo. Saca? E eu não achei lá tudo isso. Então seria dois que eu poderia mencionar, mas se a galera gosta pra caramba. Claro que só porque eu não gostei, não quer dizer que você que gostou que você tá errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A próxima aqui. Tem algum produto do Pipoca e Nanquim que chegou a te interessar? Sim, tem. Dois em determinada ocasião. Marada, do Chris Claremont, e Espadas e Bruxas. Me interessaram, principalmente Marada, porque eu gosto dos trabalhos do Chris Claremont. Só que são publicações que eu acabei lendo depois por scans, li mesmo, novamente. E eu optei por não comprar. Por quê? Porque eu sou bem tio Patinhas, né? Se eu olho ali que o produto ali, que eu até tenho um certo interesse, não vale aquele preço, custo-benefício para mim, então eu não vou adquirir, eu não vou comprar, não adianta, eu não me forço a isso, né?
Não desmerecendo as publicações, né, do Pipoca e Nanquim, né, nem nada, porque tem, assim, eu reconheço que tem uma certa qualidade editorial, de produção e tal, e não, também não é querendo a HQ de graça, mas eu não acho justo os preços que são cobrados, as lorotas que são faladas por muitas editoras para justificar o preço dos quadrinhos. Então, são dois que me chamaram a atenção, mas eu li, gostei, achei ótimas publicações, mas eu não comprei. Algumas outras até me chamou a atenção também do Pipoca, eu procurei ler por scans, não achei lá essas coisas, eu li um pedaço de madeira e aço, né, o Chabotê. E não é desmerecendo a história, né? É uma história que ela não tem a narrativa dela através da arte, né? Não tem balões de diálogo, né? E tem uma certa parte comovente, né, dentro dessa obra aí, mas eu não achei essa Coca-Cola toda que você viu por aí muitos gibitubers falando. Não, mas essa obra é poderosa, é sensacional, essa aqui é muito bom, compre, compre. Eu não vou nem fazer resenha disso daqui, eu não sei nem explicar porque isso aqui é tão bom, saca? Desconfie quando você pegar alguém que faça um tipo de resenha e fala isso. Porque o cara tá falando isso ou porque ele não leu o quadrinho, ele não sabe nem explicar o que, ele nem entendeu o que tem na obra se ele leu, né? Ou o cara simplesmente tá fazendo isso também para fazer um jabazinho para você comprar no link dele e puxar sardinha com a editora, que você tem amiguinhos lá, ou então quer fazer uma parceria. Você leu, gostou, explodiu a sua mente? Beleza, legal, respeito o seu gosto, mas é uma publicação que eu li que, sim, tem uma certa qualidade, é legal, mas não é essa Coca-Cola toda. Outra publicação que eles trouxeram aí que até me chamou a atenção foi aquelas do Conan, né, dos contos do Robert Howard. Mas é algo que eu não compraria porque eu tenho as versões da Conrad, né. Então, um ou outro material às vezes aí que eu vejo que eles lançando, aí às vezes eu dou uma olhada por scans, mas a maioria, assim, eu acho umas coisas assim medianas, eu não acho todo esse estardalhaço que muitos fazem por aí. Inclusive, né, já fica até aqui, né, se você leu alguma dessas obras, gostou pra caramba, eu respeito, ou não gostou, você também tá no seu direito. Se vier algum babaca falar, ai, mas você não gostou de Chabotê, ai, você não gostou das obras dele, ou de qualquer outra que o Pipoca e Nanquim lançou, é porque você não tem capacidade intelectual para entender a grandiosidade das obras, que você fica lendo coisa de nicho específico, você não compreendeu toda a experiência de vida que não sei o que, essa obra revolucionária. Pipoca e Nanquim só lança obras premiadas, obras poderosas. Cara, o cara que tá te falando isso, ele é um babaca, porque cada um tem o direito de gostar o que quiser. Se você não gostou tanto quanto o outro, não tem nada a ver com questão de inteligência, que você não soube interpretar a história. É simplesmente questão de gosto e a sua própria experiência, vivência e visão que você teve lendo aquele quadrinho. Não existe esse tipo de babaquice que os caras ficam ressaltando por aí só porque você não gostou de uma obra que é aclamada por muitos. Não tem nada a ver. Próxima pergunta aqui, penúltima do Ivan. Quais são seus 3 álbuns favoritos do Aerosmith? Bom, Aerosmith é a minha banda favorita, ficou claro, né? Tem vídeo que eu apareço com as camisas aqui. Essa aqui é uma delas, de um álbum meu que é favorito, que eu considero aqui, que é o Draw the Line. Não sei se dá pra vocês verem direito a camisa aí. Vou colocar a imagem na tela aí. Só que eu vou fugir um pouco do padrão, não vou mencionar álbuns clássicos da banda. Assim, Aerosmith é uma das minhas bandas favoritas, eu gosto muito de rock, escuto vários gêneros, isso é uma história até para outro vídeo. Eu cresci ouvindo rock, né, desde criança ouvindo Raul Seixas, Queen, Kiss, Iron Maiden, só que Aerosmith era uma das bandas que eu desconhecia ali, porque não fazia um pouco o gosto musical da minha mãe, do meu pai, nem do meu tio, né? Então eu conheci essas outras bandas através deles. Eu fui conhecer essa banda quando eu já era mais moleque, aí, adolescente. Eu conheci, assim, uns hits ou outro, como Crazy Cry, mas sabe quando você escuta a música, mas você não sabe quem é a banda, você não associa, mas você conhece a música? E eu fui conhecer a banda de verdade quando eu comecei a assistir a MTV. Aí eu fui conhecer essas e outras bandas, né, que eu conheci as músicas só de ouvido pelas rádios, Metallica, tal, Marilyn Manson, enfim. E eu lembro que um dos clipes que me chamou a atenção na época, que é inclusive um dos álbuns que eu vou mostrar aqui que eu tenho,
passava no Disque MTV, apresentado pela Sarah lá na época, há quanto tempo isso, e era o clipe da música, que era uma das inéditas na época, que era Girls of Summers, e estava incluído no álbum de coletânea duplo deles, que é esse aqui, que é o Oh Yeah Ultimate Aerosmith Hits, esse álbum aqui duplo. Eu fiquei fascinado pelo clipe e outros que eu vi na MTV, e minha madrinha me deu esse CD aqui. Ela perguntou o que eu queria de aniversário, eu falei que eu queria esse CD aqui, e que tem uma coletânea com vários hits da banda, e tem 2 músicas inéditas aqui, Girls of Summers e Lay It Down, né? E as outras são de outros álbuns compilados aqui. Então esse aqui é um dos que eu escolheria como um dos meus discos favoritos, porque foi aqui que eu comecei a ouvir Aerosmith mais a fundo e apresentadas várias músicas, grandes hits dessa banda aqui. Então eu guardo com carinho até hoje esse CD aqui. Outro também que eu poderia mencionar aqui, fugindo dos clássicos da banda, apesar de eu gostar de boa parte dos álbuns deles, esse aqui, Aerosmith Rockin' on Bubble, ou Rock on Bubble, não sei se eu estou pronunciando certo. Esse álbum aqui, na verdade, ele é um álbum que o Aerosmith grava músicas que eles gostam. Então eles fogem um pouco do hard rock deles e gravam blues, músicas icônicas aí, e algumas de autorias próprias da banda, né? Então tem músicas regravadas do gênero de blues e algumas outras autorais dele aqui. Se eu não me engano, acho que são umas 2, né? Stop Me Surround, se eu não me engano, é criação do Joey Perry, um excelente guitarrista, assim por se dizer. Então, por sair um pouco da pegada do estilo da banda e eles tocarem músicas que eles gostam, né, do blues aqui, eu acho esse álbum muito bom, recomendo para quem gosta do gênero aí também, é um bom disco. E o terceiro aqui que eu poderia dizer é esse aqui, que é o Music from Another Dimension. Essa aqui é a edição de luxo. Esse aqui foi o último álbum de inéditas lançado pelo Aerosmith. Após anos e anos, só saíam coletâneas e tal, eles gravaram um disco novo. Fiquei ansiosíssimo para isso aqui na época, quando saiu. Isso aqui foi um presente da minha irmã, ela me deu de aniversário, eu agradeço muito. É uma edição de luxo, que tem até pôster, tem DVD, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês, acho que não vai dar pra mostrar direito, ó. E é uma edição muito bacana, é um álbum excelente, mesmo após anos. O Aerosmith não é aquela banda que, vamos se adequar a essas musiquinhas desse gênero que tá agora e sai completamente do que a gente toca. Não, negativo. A banda mostra que continua excelente após anos de estradas e não foge ali do seu estilo, do seu jeito de ser. E é um álbum que valeu a pena esperar anos e anos por inéditas aí, tem músicas excelentes aqui. Então esses seriam os 3 álbuns favoritos do Aerosmith, fugindo dos clássicos, claro, que eu gosto pra caramba aqui da banda. Tem outras histórias minhas ligadas ao rock, como eu conheci Metallica, por exemplo, mas isso é um assunto para outro vídeo, se vocês quiserem. É só falar aí que eu trago um Arca Responde 3 e tal, fique à vontade. E a última pergunta aqui do Ivan foi seus 5 jogos favoritos de SNES, né? Super Nintendo. Bom, então 5, né? É difícil escolher 5. Eu joguei muito Super Nintendo. Eu joguei mais o Nintendinho, né? Mas eu jogava bastante Super Nintendo e Mega Drive. Jogo até hoje, né? Mais 5, vamos lá. Vou tentar fugir um pouco, né? Daquelas coisas de clássico. Mario, que não sei o que. Mas vamos lá, eu gosto de Adventures of Batman e Robin, é um jogo que eu era viciadíssimo, baseado na série animada, muito bom. Mega Man, especificamente Mega Man X, apesar de gostar da série clássica também, mas Mega Man X, eu era viciadaço, alugava os cartuchos direto, Rockman X também, pra quem preferir. X-Men Mutant Apocalypse, gostava demais desse beat 'em up, era viciado em jogar isso. Principalmente por ser fã do Gambit, quando eu zerava as missões obrigatórias com cada um dos personagens, eu queria só ficar jogando com o Gambit e passar todas as outras fases com ele. Tartarugas Ninjas, o 4, né? Eu jogava muito o de Nintendinho, de arcade game, né? Mas o 4, que é Turtles in Time, sempre gostei de Tartarugas Ninjas, desde os jogos até as animações. E o último jogo eu poderia dizer, eu gosto bastante do gênero de luta, é Street Fighter, mas eu nunca joguei muito na época o 2, porque era um cartucho que eu não tinha e era muito cobiçado para alugar nas locadoras. O que eu mais joguei foi da série Alpha, né, ou Zero para quem preferir. Então eu joguei bastante o 2, né, e eu gosto bastante de jogos de luta. Jogava outros também, né, e tem outros jogos que eu gosto, mas esse acho que é o 5 que vem na minha mente aqui, que
Eu joguei muito, jogo, né, até hoje, isso que eu gosto pra caramba. E finalmente vamos à nossa última pergunta, ela foi feita pelo brother aqui, o Igor, do Fã de Quadrinhos, que é o seguinte: você acha que os roteiristas têm medo de matar personagens? Hoje em dia os personagens morrem e 2 revistas depois eles voltam. A morte desses personagens nem surpreende mais o leitor, pois já sabemos que o defunto vai ressuscitar depois. Olha, não é que os roteiristas têm medo de matar esses personagens. Se você estiver falando em termos de Marvel e DC, não é isso. É uma coisa que influencia muito em atitudes drásticas, marcantes, impactantes dentro desse universo de quadrinhos Marvel e DC, os editores. Eles influenciam bastante nisso. Então pode vir o roteirista que for, pode ser claro que ele não trabalha mais lá, né? Mas pode ser um John Byrne, pode ser um Alan Moore, né? Os artistas da velha guarda, pode ser da nova geração também, pode ser um Tonho Rey, pode ser um Hickman, pode ser um Matthew Rosenberg. Se esses caras apresentam uma proposta ali dentro do título que eles trabalham, olha, quero matar tal personagem, eles têm que apresentar essa proposta aos editores. Às vezes é feita até uma reunião em torno disso. Olha lá, eu quero matar tal personagem, quero matar o Professor Xavier, né? Aí eles falam, tá, por que você quer fazer? Não, porque eu quero criar uma história que vai ser assim, assim, assado, e ele vai morrer no contexto X, Y, Z. Aí o editor fala, tá, beleza, e aí, quanto que ele volta? Fala, pô, não, mas ele não vai voltar não. Vai ser uma passagem, né? Ele vai morrer e fechou a tampa do caixão, volta lá. Fala, não pode. Não pode, porque você tá matando um personagem que é um medalhão, ou um personagem que é importante dentro daquele núcleo de história, daquele universo ali específico. Pode não, ele tem que voltar. Ou então fala, não, você não vai matar não pode, isso daí não pode matar. Então os editores, eles influenciam muito nisso. Às vezes até o editor, ele vira e fala, não, mata tal personagem aí, faz dessa maneira porca aqui, né? Vamos botar ele um pouco na geladeira e depois a gente traz de volta. Saca? Então não é porque os roteiristas, eles não querem fazer isso. É porque os editores, eles influenciam nessa coisa. Você tá trabalhando numa editora que tem personagens, criações ali, desde os primórdios, até criações mais que vieram depois, que aí os editores, eles falam, não, você não pode matar, né? Não pode ter tampa no caixão, né? Marvel DC é aquela coisa, é um universo onde o caixão não tem tampa. São raras as exceções que o personagem morre e ele não volta, como um Capitão Marvel, uma Gwen Stacy, apesar de ter Gwen-Aranha aí de Multiverso Caramba 4, Tio Ben, né, os pais do Bruce, né? Então são raras, muito raras as exceções. Tem vezes que o personagem morre, demora anos pra voltar e você acha que ele não vai aparecer mais, como foi com o Jason Todd, né? Só que depois eles mudaram de ideia, como foi com o Kraven, o Caçador, ficaram anos aí mortos, mas depois acabaram voltando. Então os editores influenciam muito. Você acha que não tem roteiristas que querem matar determinados personagens? Sim, tem de monte, só que aí o editor, né, fala, não pode não. Tem até fãs que falam, personagem que já deu o que tinha que dar, não que odeio o personagem, mas devia morrer, né, e tipo, pronto, acabou. Como por exemplo a Tia May. A Tia May é uma personagem que, quantas vezes ela já esteve nas portas da morte, né, só que foi lá, ela só desmaiou, agora voltou. Você acha que eles vão deixar matar a personagem e falar, não, ela vai matar, tá na hora dela descansar junto com o tio Ben ali, e esse ser um marco na vida do Aranha e ele seguir adiante? Dificilmente, pode ser que num futuro muito distante os editores permitam isso, mas quantas vezes já teve uma novela em torno da coitada da velhinha e não permitiram? Eu tô falando isso no universo canônico, né? Em termos de Marvel e DC. E também, às vezes, quando vai matar personagens, às vezes é de uma maneira porca, aí vem um arco que de maneira porquinha mata o personagem que não tem nem relevância a história, ou ele volta de um jeito porco também, né? Wolverine... As últimas mortes que tivemos aí nos quadrinhos, né? Hulk, Wolverine, Professor Xavier, Ciclope... esses personagens morreram aí, demorou muito tempo, alguns demorou um pouquinho mais, já voltaram, saca? Então vocês entenderam como bem que eu quis dizer. Alguns são até em arcos com clickbait, digamos, no título, por exemplo, a morte da Thor. Aí você vai ler e fala, esperar aqui a morte dela, né? Mas isso aqui tá mais, né? Não foi uma morte, digamos assim. Não vou dar spoilers pra quem não leu, né? Mas enfim.
E como é um universo de quadrinhos que tem anos aí, né? Então o leitor mais calejado dificilmente vai se surpreender com a morte de um personagem. Depende como o roteirista consegue conduzir essa história e te surpreender, né? Depende da arte também, o momento ali, se ele vai ser impactante. Mas mesmo assim, se conseguir surpreender um leitor veterano, você ainda vai ficar com aquela sensação, depois ele volta. A não ser que seja um personagem que não tenha a mínima importância, mas que o roteirista tenha feito você simpatizar com ele de certa forma, e aí mata e você sabe que ele não vai voltar porque ele foi criado especificamente para chegar naquele ponto ali e ele morrer, né? Mas a exceção que você tem a isso é quando esses roteiristas trabalham em editoras que dão uma liberdade criativa maior. O cara vai trabalhar numa Image Comics, por exemplo, e aí o cara tem uma liberdade artística para criar uma obra autoral, e aí ele escolhe no universo lá que ele criou, ou se ele tá trabalhando com o universo de um outro personagem, os personagens que ele pode matar, né? E aí não tem ninguém com rédea curta em cima das ideias dele. Você tem isso no mercado de mangás, né, japonês também, onde que os escritores têm uma liberdade, apesar dos editores darem alguns pitacos também, mas eles têm uma grande liberdade no universo, na obra que eles estão criando. Mas em termos de Marvel, DC e algumas outras editoras, é assim mesmo, o caixão não tem tampa e não é por medo dos roteiristas, né? São os editores que mandam e desmandam aí. Mas o que falta é roteirista querendo matar personagem, uma editora não deixa, né? A não ser que seja para voltar depois. E, bom, esse foi o nosso Arkham Responde número 2. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Concorda ou discorda de algo que eu falei aqui? Fica à vontade nos comentários. Eu leio todos os comentários, respondo todo mundo. Gosto de trocar ideia com vocês, né? Todos vocês sabem disso, mas estou avisando isso também para quem é inscrito novo aí no canal. Querem um Arkham Responde número 3? Fiquem à vontade, podem fazer mais perguntas aí. Vocês viram que esse de número 2 teve perguntas até diversificadas, não só relacionadas a quadrinhos, mercado de quadrinhos, jogos que eu gosto, banda de rock aqui também. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, pode perguntar sobre música, pode perguntar sobre games, pode perguntar aí do meu gosto pessoal aí, quiser ouvir eu falando mais da minha história com rock também. Pode perguntar dicas de quadrinhos, alguma dúvida que tiver com relação a quadrinhos também. Fiquem à vontade nas perguntas, eu gosto de gravar esse tipo de vídeo aqui com vocês. Enquanto tiver feedback positivo, vocês fazendo perguntas, aí eu vou continuar gravando. E lembrando que, né, tem aí o perfil do canal agora no Instagram, eu vou deixar o link fixado nos comentários. Quiser, segue a gente lá. Quiser trocar uma ideia no direct também, fica à vontade. Aqui não tem estrelinha, aqui é um pobre mortal, tanto quanto vocês que me acompanham aí. Eu sou ser humano, sou nenhuma entidade acima que se acha, não fala com pobres mortais, não tem nada a ver. Fica à vontade lá que a gente troca umas ideias também. E se você é novo no canal, se inscreve aí, marque as notificações. E se puder também, que ajuda bastante, deixa seu like e compartilha. Até o próximo vídeo, um grande abraço a todos e valeu!